E os preços da soja continuam subindo na Bolsa de Chicago. Nessa quinta-feira, especificamente, ganhos de mais de 12, 13 pontos continuam a ser observados na Bolsa de Chicago. Tem sido uma semana importante e positiva para as cotações no mercado internacional, mas em contrapartida, o que a gente pode observar é que aqui no Brasil os preços ainda não subiram na mesma proporção que no mercado futuro norte-americano. E para a gente entender que momento é esse para o mercado brasileiro de soja, a gente convidou o pesquisador do CPEA, o Lucílio Alves, para nos trazer esse cenário, o detalhamento desse cenário e a gente entender, portanto, que momento é esse para o produtor brasileiro, que momento é esse para o mercado brasileiro de soja. Não é isso, Lucílio? Muito bom dia, seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Lucílio, de fato, né, nós vemos ainda, quando a gente olha para os preços no mercado futuro norte-americano, um mercado ainda bastante intenso e bastante com espaço para a continuidade dessas altas, não? Carla, sim, o mercado, né, mundial de soja e seus derivados está num ambiente de restrição de oferta em relação à sua demanda. Se a gente olhar apenas o ambiente soja-grão, né, a previsão de estoque para esse ano e estoque para setembro 22, né, já olhando a nova temporada, também se refere a estoques extremamente curtos, uma das menores relações estoque-consumo aí, pelo menos desde 2014, e isso é um fator altista para as cotações. O ponto é que a gente tem, quando a gente fala de soja, a gente precisa olhar claramente os derivados, não há rentabilidade ou não há disposição a pagar pelo grão se não houver receita oriunda do farelo e do óleo especialmente, né? Nesse ambiente, a gente tem para Chicago uma valorização de uns 46% para farelo, olhando esses primeiros dias de maio contra maio 20, mas nós temos uma valorização de 155% para o óleo. Então, a sustentação do grão vem especificamente dessa rentabilidade do farelo e do óleo, com destaque para o mercado de óleo. Nós temos uma questão de demanda internacional para óleo e há também toda uma expectativa de que a política norte-americana continue puxando os biocombustíveis. Claramente, nesse ambiente entra o etanol, cuja base é o milho, e entra o biodiesel, né? E nós temos aí, já vimos o interesse de algumas empresas de incrementarem o uso da soja, do óleo de soja, para a produção de biodiesel nos Estados Unidos. E claramente, em um ambiente de restrição de oferta em relação à demanda, isso dá sustentação às cotações. E nesse ambiente a gente não viu ainda reações na mesma linha para o mercado brasileiro. Vimos claramente para o mercado de farelo. Nós também temos altas médias superiores a 40% para o farelo no Brasil, em diferentes regiões, mas o óleo de soja está 100, 110% maior e não 150%, como a gente vê no mercado americano. E para a soja grão, enquanto lá aumentou 86% em um ano, nós temos por enquanto uma valorização aqui ao redor de 70%, um pouquinho mais, a depender da região. Por quê? Porque agora, na verdade, nós temos prêmios negativos, enquanto lá atrás nós tínhamos prêmios positivos e o ambiente norte-americano era outro. Então, claramente, isso abre sustentação. Mas é preciso também considerar que a demanda brasileira está muito firme, né? Nós tivemos no primeiro quadrimestre a maior exportação histórica de soja em grão, apesar dos pesares, apesar do atraso de colheita e tudo mais, um recorde de exportação no mês de abril, um recorde mensal da história. E isso acumula para os primeiros 4 meses 33,6 milhões de toneladas exportadas, contra 31,9 em 2020, que já era um ritmo muito bom. Internamente, nós tivemos um ritmo menor de demanda, especialmente para o farelo, e nessa semana a gente já viu uma movimentação maior das indústrias e claramente buscando aí repor os seus estoques. Então, de forma geral, a gente vê aí um ambiente ainda de preços firmes, ou pelo menos
sem força, sem pressão sobre as cotações para que elas caiam, né? Certo. Bom, Lucílio, dessa forma a gente consegue entender como os dois cenários se cruzam, né? O mercado interno e o mercado internacional. E aí você destaca essa questão, essa diferença de alta nos preços do óleo no mercado norte-americano e no mercado brasileiro. O que motiva esse ímpeto menor de altas para o óleo brasileiro? É a questão da mistura menor para o biodiesel? Isso foi um ponto importante? Ou há outros pontos que se ligam aí para garantir que isso aconteça? Nós temos, na verdade, uma relação da exportação do óleo muito baixa e uma demanda interna prevalecendo, e nós sabemos que mais da metade da demanda doméstica vai para biodiesel e a outra boa parte para consumo doméstico. Claramente, essa redução de uso de mistura de biodiesel no óleo diesel, e sabendo que o óleo de soja representa aí cerca de 71% dessa demanda de matéria-prima para o biodiesel, isso acaba influenciando, certamente. Mas nós já tínhamos tido uma reação de preços no mercado doméstico. No final do ano passado, início deste ano, era o mercado doméstico que tinha andado mais do que o mercado internacional, e agora o mercado internacional andou de forma expressiva. Eu acho que é preciso avaliar até que ponto essa demanda internacional vai prevalecer, e aí sim qual vai ser essa transmissão para o mercado doméstico. Eu acho que um ponto importante é que a menor mistura ou a menor demanda de óleo vegetal vai implicar um possível não crescimento ou um crescimento menor de processamento de soja. Automaticamente isso tem um impacto na oferta do farelo, e isso pode também ter uma implicação nas cotações do farelo e claramente depois para os segmentos de aves, suínos e a pecuária, que são os maiores demandantes. E um outro ponto que a gente coloca na mesa se refere às dificuldades da Argentina em termos, primeiro, de oferta, né? A oferta da Argentina está bem restrita, e também dos transportes. Nós temos uma preocupação, o mercado tem uma preocupação com o nível do Rio Paraná, uma vez que boa parte do transporte da Argentina visando exportação passa pelo rio, e também uma questão ali contratual que a empresa detentora desses transportes teve uma finalização do contrato no mês de abril, e agora eles estão numa fase de renovação, então isso também pode levar algumas incertezas para o mercado. E sabendo que a Argentina é o principal exportador de farelo e de óleo para o mundo, de farelo e óleo de soja para o mundo, isso pode ter um deslocamento de demanda externa para o Brasil, e também um outro fator positivo para o mercado doméstico. E é interessante observar que, diante de tudo isso, ou ao lado de tudo isso, nós temos uma safra que na Argentina deve ser menor do que as estimativas iniciais, né, Lucílio? Tiveram problemas de clima e isso refletiu no resultado final, né? Tem refletido, porque a colheita está em andamento por lá ainda. Exatamente, está caminhando para o final, mas o cenário é esse, de menor oferta, e neste ambiente, a oferta brasileira dada, a oferta argentina menor, claramente as atenções aqui para frente se voltam para um contexto americano, cujo ritmo de semeio está muito mais adiantado do que a média dos últimos 5 anos. Mas as condições gerais, tanto para soja quanto para milho, têm que serem muito boas, e não podemos esperar algum problema de oferta para os Estados Unidos, né? Claramente as estimativas têm que prevalecer, manter esse nível que está para superior, para daí sim a gente ter um ambiente mais tranquilo de uma relação estoque-consumo lá na frente. Senão, de qualquer maneira, a gente já vai ter aí um 2021, provavelmente um 2022 e provavelmente um 23 de preços muito firmes, né? E se a gente olha para as estimativas dos Estados Unidos, mesmo que elas se confirmem, elas ainda são insuficientes para equilibrar a relação de oferta e demanda, né, Lucílio? Exatamente, e a relação estoque-consumo continua em queda para Uhum. setembro de 22, mesmo com esse ambiente, com essa expectativa boa para os Estados Unidos, né? E claramente também uma expectativa favorável já para 21, 22 para o Brasil. Então, né, sendo os Estados Unidos o primeiro país que colhe essa 21, 22,
Ele que tem que manter esse nível para que depois não, entre aspas, não sobrecarregue as expectativas para a América do Sul de forma geral. Diante disso, a tendência de que a gente veja em Chicago, por exemplo, uma aproximação do valor dos vencimentos mais distantes com os vencimentos mais próximos, Lucílio, há essa possibilidade desses vencimentos que refletem já o segundo semestre e a chegada da nova safra americana se aproximando dos valores que a gente tem atualmente para o mercado spot, ali para os vencimentos mais próximos, como julho, por exemplo? É isso, né, cara? O mercado vai se ajustando e essa semana passada e essa semana o movimento já foi nesse sentido, né? E Sim. claramente, conforme vão surgindo novas estimativas, como aí clima frio para os Estados Unidos, né, nos últimos dias, acabam impactando. Então, o mercado, e especialmente o mercado futuro, vai se ajustando às suas expectativas com base nessas novas informações. Lucílio, mas você nos pontua no começo da entrevista que, mesmo diante de tudo isso, os preços aqui no Brasil não subiram na mesma proporção do que se observou no mercado internacional. Isso permeia por esse movimento a questão cambial, é isso que segura o movimento de avanço dos preços da soja aqui no Brasil? Carla, nós temos um preço em dólares muito maior e nós temos uma diferença de câmbio, sabendo que a média ali de maio do ano passado foi na casa de 5,60, e nós estamos falando de um câmbio agora nesses últimos dias na casa de 5,40. Tá. Então, claro que isso pesa, mas nós estamos falando de 3 ou 4% a menos, enquanto a diferença percentual nos preços são de 15%. Né? Então, não é apenas a questão câmbio, eu acho que um grande ponto aí, pelo menos por esse momento, é que a gente tem um pico de safra no Brasil, contra uma entre-safra americana, e eu estava pontuando aí olhando o primeiro vencimento com o mercado spot agora, então é entre safra lá com safra no Brasil. Nós temos um nível muito alto de vendas, né? Na casa aí de 2/3 para o Paraná, na casa de 3/4 da produção para o Mato Grosso, e isso já são contratos que foram feitos e que, consequentemente, acabam sendo cumpridos. Então, isso também pesa de não termos necessidade de uma reação de preços neste momento. E o outro ponto, a gente sabe que há vencimentos de custeio março, final de abril, final de maio. Então, por si só, já tende a haver aí um interesse maior por vendas em virtude dessas liquidações dos custeios. A questão fica para os períodos seguintes, né? O mercado ainda está firme, se a gente olhar prêmios e olhar valores de exportações, ainda se vê na casa de 33, 34 dólares FOB Paranaguá até agosto, setembro, e aí a estimativa, por enquanto, dos contratos vem para 30 dólares Porto para o primeiro trimestre de 2022. Então, nesse nível, ele já sinaliza uma queda de 10% em dólares deste ano para o ano que vem, mas esses valores vêm subindo em linha com o mercado internacional, mesmo que parcialmente. Né? Então, isso vai se ajustando também ao longo do tempo. E neste ambiente, claramente, aí volta a questão cambial, qual vai ser o câmbio para 2022 e isso se refletir em preços em reais efetivamente. Vai impactar também, Lucílio, principalmente se a gente olha para esse primeiro trimestre do ano que vem, quando a gente está falando de 30 dólares FOB Porto. Vai impactar também o movimento de vendas antecipadas, como ele vai acontecer para a safra 21-22, como aconteceu na safra 20-21, onde nós tivemos como você mesmo colocou, a gente teve uma atividade muito forte de vendas antecipadas. Essa atividade, sinalizando um ritmo não tão intenso quanto na temporada anterior, poderia ajudar a segurar um pouco mais esses preços e fazer esse ajuste para esse primeiro trimestre do ano que vem? Cara, eu acho que esse movimento de vendas tem a ver com o observado, especialmente em 2020 e 2021. O que Certo. que nós observamos? Vendas antecipadas muito fortes, porém cotações em altas muito fortes num período inclusive de colheita. Exatamente. E isso faz com que os produtores, olhando esses aspectos, falam, não vou vender para 21 e 22, porque na colheita o preço sobe. E foi isso que aconteceu nos últimos 2 anos. Aham. Eu acho que é exatamente aí que mora o risco.
É exatamente aí onde pode haver de novo uma perda de oportunidade. Porque na prática, deixar de fazer vendas antecipadas ou ter feito vendas antecipadas a preços menores não implica necessariamente em perdas, desde que o produtor tenha em mãos qual foi o seu custo de produção. Ele perdeu oportunidade de ganho, mas não necessariamente que ele tenha perdido em termos de remuneração. Ele deixou de ganhar, apenas isso. Agora, o contexto pode se inverter. Nós vimos 2004, nós vimos 2008, nós vimos 2012, nós vimos 2014. Os preços vão e os preços voltam. Né? Preços agrícolas são sazonais. E claramente, neste nível de preços, nós temos que ter os elos consumidores também remunerando muito bem. Senão a disposição a pagar pelos derivados de soja e depois pela soja diminui. E, E eu acho que a atenção está aí. e a gente soma a isso uma volatilidade do dólar que tende a se manter também, né, Lucílio? O dólar está fora do controle de todo mundo. Eu acho que a cada semana surgem novidades, fatores que acabam oscilando, seja do lado da pandemia, da não vacinação, seja do lado de políticas, uma mudança de reformas que estavam caminhando e voltam à estaca zero. E isso mexe com o mercado, isso afasta investidores de forma geral e o câmbio reage em função disso, né? Então, está fora do controle de qualquer um dos setores individualmente, envolve muito mais uma questão econômica Brasil e também uma questão política Brasil, infelizmente. Lucílio, essa análise que você acabou de trazer para o mercado futuro, para a safra 21-22, e mais esse complemento do dólar, eles se aplicam também para os mercados de farelo e óleo, quando a gente começa a olhar também já para 2022, as tendências são semelhantes? Sim, sim, o contexto é exatamente o mesmo, né? E eles são extremamente correlacionados e a expectativa de níveis de preços para a soja depende dessas estimativas para o farelo e o óleo. O ambiente é exatamente o mesmo. Eu só coloco aí e relembro que o fator Argentina pode transformar em um fator altista ainda mais expressivo para o Brasil se eles tiverem problemas de cumprimento dos seus contratos e automaticamente um deslocamento da demanda para os portos brasileiros. Lucílio, a gente tem como orientar o produtor nesse momento, principalmente o produtor que está buscando travar os seus custos de produção para a safra 2021-22? São relações de troca favoráveis ainda? Que momento é esse para o produtor brasileiro, quando a gente fala tanto para a conclusão da comercialização da safra 2021, quanto para esse momento das vendas para a safra 21-22? Carla, sem dúvida essa questão vai depender dos níveis de custos de produção e os momentos de compra que os produtores fizeram. Os custos aumentaram também expressivamente, especialmente nos últimos 6 meses. E isso vai certamente afetar o planejamento da temporada 21 e 22. De qualquer maneira, ainda há uma rentabilidade positiva e ainda uma rentabilidade expressiva. Tanto para soja quanto para um ambiente de milho. Eu acho que do ambiente que está se vendo agora, me parece que esses cumprimentos de contratos de soja devem ser realizados e já a partir agora de maio e junho, os focos vão se alterar para o ambiente de milho e me parece que as receitas dos produtores vão vir muito mais para quem tem as duas culturas, né? Muito mais dessa relação com o milho do que com a soja. Certo. Porque se tradicionalmente nós temos uma relação 2-1 ou próximo disso de preços de soja em relação a milho, atualmente ela está bem inferior e isso implica que o preço do milho subiu muito mais do que o preço da soja. Então isso vai automaticamente, mudar o viés do produtor. E essa mudança, ela também influencia nessas decisões, né, Lucílio? Quando a gente olha para essas vendas antecipadas e para um momento onde ele também precisa garantir ali algumas estratégias para a segunda safra de milho, né? Há uma influência também dessas duas culturas uma na outra quando a gente olha para o produtor brasileiro nesse momento, né?
Sem dúvida, e aí analisando o contexto milho e várias regiões do país, especialmente o Sudeste e o Paraná, que estão menos vendidos do que aqueles do Mato Grosso, porém o planejamento foi feito lá atrás, a relação para esses produtores são muito mais atrativas, porque não venderam antecipado neste caso, e podem aproveitar preços melhores agora e, portanto, postergar o carregamento da soja, olhando que sazonalmente o segundo semestre é ainda de preços mais atrativos para a soja do que no primeiro semestre. Tradicionalmente é assim que se observa, né? E isso, você tem sentido isso, Lucílio, nesse monitoramento do CPEA? É possível observar que os produtores estão, de fato, avançando com esse movimento dessa forma? Sim, sim, os produtores não sinalizam interesse de venda, novas vendas da soja estão postergando para ver para que nível isso vai, especialmente com as recuperações recentes, né? Nós estamos agora com o maior nível histórico nominal já observado no Brasil. E enquanto se falava na casa de 150 eram preços atrativos, estamos aí 170, 175 de preços médios mensais e com tendência altista. Então, claramente, o produtor tende a postergar. Lucílio, para a gente concluir nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a demanda, como que vocês estão analisando esse momento. A gente vê a China olhando para a soja brasileira com certa cautela, diante de margens que por lá, margens de esmagamento, estão mais apertadas, ao menos neste momento. Sabemos que a China já fez grandes compras nesses últimos meses, né? Mas precisa ainda avançar um pouquinho para estar plena e adequadamente abastecida, né? A soja do Brasil continua sendo, neste momento, uma alternativa interessante aí para os chineses, principalmente por conta desses prêmios negativos? Sem dúvida, Carla. E na verdade, quando a gente olha os parâmetros aí de cross margin, claramente essa relação caiu. A gente está aí na casa de 30, 35 dólares por tonelada de margem contra períodos ali atrás, em março, na casa de 50. Mesmo que pontualmente, mas ele esteve próximo desses patamares. Se a gente pegar em termos médios mensais, efetivamente, a gente vem, que me fugiu, mas a gente vem para níveis, né, nesses patamares, contra chegamos ali até a 90 dólares tonelada em períodos anteriores, como início do ano. Mas as margens são boas, especialmente comparado com os anos anteriores. As margens não são ruins. Eu acho que o ponto é que a China deu uma sinalizada, inclusive de cancelamentos de alguns embarques, Brasil e Estados Unidos, para segurar o ímpeto de recuperação de preços. Certo. Agora, não sinaliza, não há como esperar uma menor demanda chinesa por farelo, por óleo, e claramente isso se reflete na soja grão. Pelo contrário, né? Ela está buscando, inclusive, formas alternativas de alimentação e buscando, por exemplo, importar derivados de mandioca do Vietnã para atender parte da sua demanda para alimentação animal. Isso é um sinal, entre aspas, de falta de produto, seja do farelo, seja do milho, e buscando outras alternativas, né? Especialmente num ambiente também de estoques não muito expressivos de trigo no próprio país. Então eu entendo muito mais como um parâmetro de estratégia de mercado do que uma sinalização de redução de demanda de médio e curto prazo, médio e longo prazo. O mesmo vale para a nossa demanda interna, Lucílio? Ela também está aí nesse momento, talvez um pouco mais desaquecido, mas também como uma forma de esperar ali o mercado se ajustar um pouco mais, talvez? Carla, eu acho que no contexto do Brasil, isso vai depender muito mais da demanda de exportação, a demanda externa para exportação de carnes, do que de uma demanda doméstica. A gente sabe que a renda do Brasil não está tão expressiva e, portanto, não há uma sinalização de aumento de demanda por carnes, que demandariam mais milho e mais farelo. E as reações de preços, as relações de trocas nesse ambiente estão muito defasadas ou estão muito mais apertadas do que em períodos anteriores. Então, a demanda
do setor de proteína animal diminuem e automaticamente isso pode refletir no processamento de soja e claramente na demanda de milho também. E, portanto, isso vai depender do ritmo de exportação, do quanto isso vai representar sobre essa demanda total. De novo, nós temos uma dificuldade de crescimento econômico no país e nós sabemos que demanda nesse nível tem uma relação com o crescimento econômico. Tá certo. Lucílio, olha, eu te agradeço muito pela companhia nessa manhã de quinta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. Informações muito valiosas para os produtores que nos acompanham, não só os produtores de soja, mas também quem está ali definindo as suas estratégias para o milho. É um momento muito difícil para o produtor brasileiro de milho, né, Lucílio? Com essa questão toda da falta de chuvas para a safrinha e estratégias sendo aí repensadas. Então, te agradeço muito pela companhia e já te espero para próximas conversas aqui no nosso site. Obrigada. Grande abraço, Carlos. Um abraço. Até a próxima. Lucílio, obrigada. Senhoras e senhores, Lucílio Alves, pesquisador do CPE, nos trazendo um cenário, portanto, importantíssimo que nos mostra, acho que o grande destaque aí do Lucílio é, de fato, esse desequilíbrio entre a oferta e demanda, uma das mais baixas relações de estoque-consumo dos últimos anos, principalmente se a gente olha para os Estados Unidos, o que faz com que os preços por lá tenham uma valorização mais intensa do que a nossa, o que não quer dizer que preços aqui no Brasil estejam baixos, né? Seguem bastante elevados, seguem em patamares historicamente altos. Então, tanto para a soja 21 quanto para a soja 22. Mais do que isso, o Lucílio pontua ainda que devemos ter este cenário de preços sustentados, caso não haja um reequilíbrio da oferta e demanda, que a gente sabe que precisam os tempos necessários para que isso aconteça, o cenário de preços sustentados não só para concluir 2021, mas também para 2022 e 2023. A mesma análise vale para o mercado de derivados da soja, então farelo e óleo. Destaque para o óleo, né, que tem uma valorização aí de 155% no maio 20 a maio 21, quando a gente olha para o mercado internacional. Uma valorização aqui no Brasil também não é a mesma alta, mas também em alta. E o mercado de farelo também sendo destacado pelo Lucílio aí nesse momento. É uma semana um pouco mais agitada para esse mercado, os preços subiram um pouco mais, mas a gente está aqui acompanhando. Sobre a demanda, também pontos importantes trazidos pelo Lucílio. A questão da China, né? E essa ausência temporária dos chineses. Estratégia de mercado, como a gente sempre fala, preparem-se para o que ainda vem, né, por aí, porque, de fato, a China vai voltar ao mercado em determinado momento para continuar garantindo o seu abastecimento, o abastecimento da ração, alimentação animal, iniciativas e alternativas sendo apresentadas para, de fato, suprir essa e tentar garantir ali em algum momento possível uma troca, justamente por conta dos altos preços de soja e milho. A gente está acompanhando. Na demanda interna, também muita atenção à questão da renda da população brasileira e como impacta a demanda por carnes, por óleos vegetais. Isso tudo também vai impactar na nossa demanda e também na análise do Lucílio a questão da redução da mistura de 13% para 10% do biodiesel. A gente está de olho em tudo isso para te trazer a melhor informação para que você possa sempre tomar boas decisões, certo? Vamos ver como é que estão os preços em Chicago. A gente começa com os números da soja. Mais um dia de altas fortes. O mercado vale agora $15,95 por bushel para o contrato maio, que já sai da tela, alta de 13 pontos mais 75. O julho, $15,59, subindo 17 pontos. O setembro, $14,26, uma alta de 11 pontos mais 25. E o novembro, $13,93, com alta de 10 pontos e meio. Vamos ver como é que estão os preços do milho também. Mercado aí em campo misto estável. O maio cai 7 pontos para valer 7,46. O julho, $7,08. O mercado se mantendo nesse patamar dos $7. Estável agora. O setembro, $6,32 por bushel. O dezembro, 6,11 subindo 6 pontos e meio. No trigo, a gente vê o mercado no vermelho nessa manhã de quinta-feira. O maio, 7,45, o julho, $7,35 por bushel, o setembro, 7,36, o dezembro, $7,39, baixas que variam de 6,75 a 10,75 nos contratos mais negociados. Senhoras e senhores, andamento da Bolsa de Chicago nessa quinta-feira.
Agradeço pela sua companhia, a gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem mais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até já!